Estou vendo uma túnica colorida sobre esta igreja. Eu estou sentindo que Deus vai marcar a chamada de pessoas aqui esta manhã. Eu estou sentindo de contar isso daqui para vocês. Porque hoje eu estou pregando aqui, pastor Isaac. Olhe para cá. Hoje eu estou pregando para vocês aqui. Mas eu sonhava em ser um advogado. Gosto de falar, gosto de ler. E eu já estava em um ano de advocacia, trabalhando. Era segurança de um shopping, recém-casado, novo convertido, começando tudo na vida cristã, família. Tinha alugado uma casa, estava vivendo o primeiro amor. Eu me lembro que quando eu recebi o salário, eu já entrava dentro do hipermercado que tinha dentro do shopping. Já comprava aquele bolo de brigadeiro, já pegava aquela Coca-Cola para fazer a média com a esposa. Tava tudo mil maravilhas, sabe? De repente um dia eu fui trabalhar e o meu superior olhou para mim e falou assim: eu não sei o porquê, mas você não pode mais trabalhar aqui. Sabe quando alguém fica com cara de ué? Eu fiquei com cara de ué. Eu falei: eu não estou entendendo. Ele olhou nos meus olhos e falou: nem eu sei o porquê, mas eu tenho que te mandar embora. Não entendi nada, fui embora, triste. Toda a minha esperança estava naquilo de começar uma vida com a minha esposa, projetando compra de apartamento, e de repente eu fui mandado embora. Cheguei em casa aquela tarde triste. Minha esposa logo ganhou, porque ela me conhece. E eu falei para ela do ocorrido, ela ficou triste. E eu posso confessar um pecado para vocês aqui: o da murmuração. À noite tinha um culto de oração e eu era cooperador da igreja e líder da mocidade. De repente eu me ajoelhei e, sem abrir a boca, eu comecei a murmurar dentro de mim. Falei: Deus, eu não aceito. Se o Senhor não abrir uma porta logo, eu não sou mais cooperador, não prego mais, não lidero mais mocidade e não quero mais saber de nada. Tipo assim, a criatura querendo mandar no Criador. Tinha uns 15 crentes e Deus não gostou daquilo, pastores. Sabe aquelas irmãzinhas de 1,5 metro de altura, do coque, aquelas tochas do ciclo de oração? Que saudade dessa mulherada, irmão. Tinha uma dessa lá. E você sabe que baixinha já é invocada, imagina cheia do Espírito Santo, irmão. Olha, teve uma baixinha ali que quase foi batizada agora. Ela entrou no manto, irmãos, veio na minha direção, e quando eu abri o olho, porque eu senti a terra tremendo, eu abri o olho para ver o que estava acontecendo. Era ela. Os olhos dela só estavam faltando saltar para fora, e era mais vermelho que um pimentão. Eu falei: só pode ser coisa de papai do céu. Foi aí que eu descobri que crente pentecostal dá choque. Como assim, pastor? Ela colocou a mão no meu ombro e eu fui renovado. Me alegrei no espírito, mas ela olhou nos meus olhos e disse: homem, fica de joelho. Porque de joelho o irmão já está do meu tamanho e eu tenho mais liberdade para falar o que Deus mandou eu falar. A palavra é: quem és tu, Caco, para contender com o teu Criador? Falei: Deus, não precisava pegar tão pesado assim, né? Foi eu quem fechei aquela porta. Porque eu tenho mistérios contigo na palavra. Tua voz será ouvida no Brasil e fora, mas a porta que eu te abro será gerada no útero do sofrimento. Eu estava entendendo tudo, só não entendia essa palavra útero do sofrimento. Fui entender depois de 5 meses, acabou o seguro-desemprego, não conseguia mais pagar o aluguel e eu fui despejado da casa. Doeu demais. Um dia de calor assim como hoje, eu e a minha esposa subimos as escadarias daquela casa, com os móveis nas costas, com alguns jovens que se condoeram da nossa situação, e a gente foi morar numa construção do lado de uma igreja. A construção era aberta. Nós moramos 8 meses dentro dessa construção. Dormíamos no chão. Eu tenho um problema de renite. Imagina a luta que foi. 8 meses dormindo naquela construção, morando lá. Sol, chuva, chuva, sol. Foram se acabando os móveis, foram se acabando tudo, e só sobrou um colchão. Voltamos, batemos na porta dos meus pais por adoção, porque eu fui adotado e fiquei sabendo que era adotado com 17 anos de idade.
Para você ter ideia da minha história, eu só vou passar um mel na sua boca para você entender o que Deus faz. Conheci minha família biológica há 5 a 6 anos atrás. Minha mãe biológica tinha todos os tipos de doenças que você imaginar, inclusive era deficiente visual, fazia hemodiálise, tinha diabetes. E no dia que eu a revi, a conheci, ela só pôde me abraçar e não pôde me ver. O preço que ela pagou até o fim da sua vida foi não me ver. Só pôde me abraçar, me pedir perdão, contar a minha história. E na simplicidade dela, chorando, ela começou a falar que eu fui o 4º filho de 6 filhos, cada filho de um pai diferente. E ela me disse que na minha vez foi um acidente. Tinha saído com meu pai biológico e aconteceu. Na visão dela foi um acidente. Por isso, só de raiva eu estou escrevendo um livro, já está com mais de 70 páginas. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Você não deu glória a Deus porque não entendeu a essência desta palavra. Mas você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Escuta isso daqui, por quê, pastor? Porque só deu tempo de ela contar a minha história. Segundo ela, meu pai biológico não sabe que eu estou vivo até hoje. Porque o que ele deu de remédio para que eu morresse na barriga dela não foi brincadeira. Depois de 2 semanas ela morreu. Na sequência morreu meu pai por adoção, minha mãe por adoção doente. Eu tenho que cuidar da minha família. E essa é um pouquinho da minha história. Mas só para você entender, na época eu não tinha ninguém por mim. E não bastando isso, parece que Deus endureceu o coração do meu pai. Eu só fui entender isso daí depois. Porque quando Deus quer nos provar, Ele faz assim. Ele endureceu o coração do meu pai por adoção. E o meu pai por adoção me falou uma das palavras mais difíceis que eu pude ouvir na minha vida. Ele disse: você não é meu filho, se vira. Eu sonhei com um advogado, não foi com um crente. E eu fui perambular pelas ruas de Osasco, eu e a minha esposa. Passávamos o dia inteiro na rua, como não tinha um lugar para ficar à noite. Voltávamos do culto porque nunca abandonamos o nosso Cristo. Nunca deixamos de adorar o nosso Deus. Depois do culto não tinha um lugar para ficar. Dormíamos dentro do velório, dormíamos dentro do hospital, dormíamos dentro de um pronto-socorro. E foram em noites frias em São Paulo que a gente dormiu em lugares desapropriados. Eu olhava para minha esposa e dizia: Rose, vai para a casa da sua mãe, Rose. Pelo menos na casa da sua mãe você vai ter o carinho da sua família, vai ter o quarto deles, vai ter a cama deles. E ela dizia: eu não te largo. E eu falava: viés. Ela dizia: nós entramos nessa prova juntos, vamos sair juntos. Deus vai ser glorificado já já. Pensa numa moça guerreira que acreditou no meu ministério e na minha chamada. Querido, olhe para cá. Na época ninguém dava nada pela gente, a fome bateu. E quando melhorou um pouquinho era fubá de manhã, fubá à tarde, fubá à noite, fubá de madrugada. E eu estava quase me formando em fubalologia. Eu só sabia falar de fubá, gente. Pensa a luta que era. Eu tinha 2 ternos, um me largou no campo da batalha, o que ficou virou profeta. Eu tomava banho e ia me trocar o terno, só faltava dizer: eu estou contigo, por onde quer que tu andares. Pensa na luta que era. Um terno verde, cor de abacate, que aonde eu chegava parecia que estava chegando a glória de Deus. Pastor, não me entendi. Eu pensava que era o recheio da bolacha e não estava servindo nem para embalagem. Eu me lembro que eu não estava pelas ruas de Osasco, olhava para minha esposa e dizia: Rosa, eu estou na prova, mas estou abafando. Ela dizia: não, filha, aqui o terno chama demais atenção. Ah, entendi, Rose. Eu pensava que eu estava abafando, Rose. Escute, isso daqui eu não tenho vergonha de contar isso daqui para vocês, porque é a história de alguns que estão aqui me ouvindo, quem sabe numa outra dimensão. Mas é o processo da túnica e você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida já já. Mas olhe para cá, por quê? Porque na época eu não tinha R$1 para dar um creme para minha esposa. Eu chorava por causa daquilo, mas ela sempre do meu lado. Eu me lembro que na época nós passamos por 14 casas de favor. Eu não sei se você tem ideia do que é isso. É uma humilhação pior do que a outra. Vou fugir dos pormenores até para não te escandalizar. Quem sabe você não tem um nível espiritual para ouvir o que eu tenho para falar aqui. Mas a gente sofreu demais, foi muitas humilhações. E um dia eu estava morando de favor na casa de uma tia minha. Sabe aquele dia que você está pior do que arroz de terceira? Aquele dia que parece que não vai acontecer nada. Foi num dia assim que eu não tinha nem vontade de se levantar da cama. Querido, alguém chamado André Victório me visitou e foi atrás de mim.
Era meio-dia, 1h mais ou menos, quando ele entrou na casa da minha tia. Olhou para mim e falou assim: hoje você tem que ir na tarde da bênção que eu dirijo. É por isso, irmão, que eu não desprezo o culto da manhã, da tarde, da noite. Pode ser hoje que Deus vai mudar a tua história. Pode ser agora. Você não tem ideia do que Deus está fazendo aqui no mundo espiritual. O que eu quero que você entenda é que ele olhou nos meus olhos e falou: hoje você tem que ir na igreja comigo. E eu falei: André, eu não estou bem. E ele falou: hoje você vai, porque Deus vai mudar o teu cativeiro. Ele já sabia, mas eu não sabia de nada. Fui lá com muita dificuldade, se troquei, a minha esposa, fomos com ele. Chegamos na tarde da bênção, onde ele dirigia, tinha uns 20 crentes. Ele foi dando oportunidade para todo mundo e foi me deixando por último. E eu falei: não acredito. O André, sabendo da prova que eu estou passando, ele vai me deixar para dar uma palavra. De repente foi isso que aconteceu, ele me deixou para dar uma palavra. Sabe aquele dia que você está ruim? É nesse dia que Deus te usa. É nesses dias que Deus acha por bem te usar como você nunca foi usado um dia. Eu abri a boca e por 20 minutos Deus encheu aquela igreja com a glória dele. Virou congresso em plena tarde. Terminei de pregar, acabou o culto. Um homem zarrão dos olhos azuis, do cabelo grisalho, bateu nos meus ombros e me disse: você é o André Matias? A prova estava tão grande que eu fui grosso com ele. Eu falei: se for dívida, não sou eu, irmão. E ele falou: calma, rapaz, calma, cadê a sua esposa? Eu falei: aquela fofinha dos olhos verdes ali. Ele falou: chama ela. Quando eu chamei a Rose, ela veio. Ele olhou nos meus olhos, olhou nos olhos dela e disse: eu sou pastor Jonas Victório. Quando ele falou que era o pastor Jonas Victório, eu conciliei o nome dele com o nome do meu amigo André Victório. E eu sabia que o pai do André Victório era missionário fora do Brasil. E eu já fui abrindo um sorriso e falei: seja bem-vindo, pastor. Ele falou: rapaz, eu sou pastor na Argentina, na cidade de Ceiza, na grande Buenos Aires. E eu vim no Brasil por 2 motivos. Primeiro, vim falar com o meu pastor presidente. Segundo, vim lhe conhecer pessoalmente, porque aonde eu sou pastor, meu filho já tem o testemunho de você e eu passei a orar pela sua vida. E nestas madrugadas atrás, eu estava orando por você e pela sua esposa, e Deus falou para mim: vai buscar os meus filhos no Brasil. E você que não deu glória a Deus agora ficou com ciúmes de mim e da Rose. Mas ele falou: vai buscar os meus filhos no Brasil. Olhe para cá. Por quê, pastor? Não me pergunte como. Depois de 2 dias, eu e a Rose estavam dentro de um avião pela primeira vez. Na prova. Mas nós estávamos dentro de um avião da Gol, primeira vez. As emoções se afloraram. O avião foi subindo e chegou por cima das nuvens. Quando eu não olhava mais nada embaixo, só as nuvens, eu comecei a chorar e falar em línguas estranhas. Minha esposa chorava. Eu comecei a me lembrar daquelas profecias. Se lembra daquelas profecias? Se lembra daquela linguagem santa dos profetas de antigamente? Chegará o tempo que andarás num pássaro de ferro. Se lembra desses negócios? Eu comecei a me lembrar dessas palavras. E eu e a Rose chorava, e o pastor Jonas chorava. E ele dizia: curtem, gente, desfrutem. Chegou a hora de Deus mudar o cativeiro de vocês. E quando chegou a hora de comer, gente, eu não sabia que tinha aquelas coisinhas gostosas dentro do avião para comer. Eu simplesinho, e eu falei: onde que crente gosta de comer? E eu estava com fome. Olhe para cá. Quando chegou aquelas moças, com aqueles moços todo etiquetado, com aquela mesa cheia de coisa gostosa para comer, irmão, você sabe, o crente gosta de comer, gente. Imagina saindo da prova. Quando eles chegaram com aquela mesinha cheia de coisa gostosa para comer, um menino olhou para mim e falou: o senhor quer comer o que daqui? Eu falei: eu quero é tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. E não adianta esconder o suco adesa aí não, que eu já vi. Eu quero ele também. Pode passar. Gente, pregamos 40 dias na Argentina. Jesus fez milagres na Argentina, marcou o nosso ministério. Minha família por adoção é pernambucana, a biológica é baiana, e eu com panca de castelhano. Jesus enrolou a minha língua, deu a língua do povo. Minha esposa cantou em castelhano. Acredite se quiser, eu acho que tem gente que acredita ainda nessas coisas.
Eu creio que tem gente que acredita nessas coisas ainda. Eu estava em um congresso de missões na nossa igreja do Belém, na cidade de Ceiza. Na época, pastor Valdomiro. E eu estava pregando a prestação, e pregador pentecostal pregando a prestação. Você não imagina a luta que é. A paz do Senhor. E o pastor vinha lá, paz dele, Senhor. E eu tinha que falar assim, eu falava, Deus, o Senhor me trouxe aqui para me provar mais um pouco. Foi. E eu fui orar. E em um dos congressos de missões que eu estava pregando, em 15 minutos que eu estava desenvolvendo um sermão sobre missões e poder, 2 irmãos gêmeos que não podem se separarem, 15 minutos pregando sobre o poder e missões. Deus achou por bem tomar os irmãos da Argentina, e a Argentina é calculista. Eles se colocaram de pé, uma meia dúzia se colocou de pé, dando glória a Deus, e eu me empolguei. Você sabe como é pregador pentecostal? E quando eu ouvi aqueles glórias numa efusão maior, eu parei de pregar e comecei a ministrar: receba, receba, receba. Depois de alguns receba, eu não ouvia mais a voz do meu tradutor. Quando eu abri os olhos, ele estava de joelhos chorando, alegre com tudo que Deus estava fazendo. Deus falou: você não pediu um sinal? Abra a tua boca e fala a língua deste povo agora. Saiu um portunhol que deu certo, irmão. Um menino que há 18 anos não andava, um boliviano. Eu me lembro como se fosse hoje, desse lado aqui. Ele soltou as 2 amuletas, veio no corredor da igreja devagarinho. Quando ele chegou na frente do altar, Deus gritou na minha alma: marca o teu ministério através de sinais a partir de agora. Estende a mão sobre ele. Além de confirmar a cura, eu batizo com o Espírito Santo, com fogo. Quem sente isso daqui, irmãos? O menino foi curado e cheio do Espírito Santo. Vai descer uma unção sobrenatural aqui já já. Olhe para cá. Voltamos da Argentina e Deus começou a honrar. Foi abrindo as portas em Osasco, região. Fui pregando nos cultos, fui pregando nos congressos. Deus foi mudando o nosso cativeiro. As coisas foram melhorando. Comecei a sair do estado. E Jesus falou: agora eu dou condições para vocês alugar o que é de vocês. Aluguei um apartamento. E o único apartamento que eu pude alugar em Osasco era na frente do velório que um dia a gente dormiu. Quando eu abri as 2 janelas dos quartos do apartamento e vi o velório do outro lado da rua, Deus falava: foi dali que eu tirei. Se ficar soberbo, volta para lá. Se ficar orgulhoso, volta para lá. Posso falar uma coisa para vocês? As coisas foram melhorando. Deus foi dando condições, foi nos abençoando. Já Deus começou a abrir as portas para outros países. Eu nunca imaginei que eu ia sair da minha cidade, imagina, do que pregar numa África, pregar numa Europa, pregar em vários países da América do Sul. Estou falando para jovens que estão sonhando aqui, que o preço que vocês estão pagando não é em vão. Todo esse sofrimento, todo esse processo não é em vão. Eu estou querendo te falar que Deus jamais vai honrar alguém sem antes feri-lo primeiro. Porque Deus só pode honrar quem é quebrantado de verdade. Eu faço parte de uma geração egocêntrica, soberba. Eu acho que não passou pelo processo. E Deus está nos ferindo mesmo. Estamos no Getsemane de Deus. Estamos no lugar da prensa mesmo. Deus está tocando em áreas da vida da gente que não era para tocar, mas Ele está tocando. Porque da forma que Ele quer usar a minha geração é muito forte. Eu não sei se você vai crer no que eu vou te falar aqui agora, mas eu estou sonhando, gente. Estou sonhando com o maior avivamento de colheita de almas de toda a história da igreja. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu estou sonhando com um dos maiores avivamentos de todos os tempos.
Estou sonhando com os cegos enxergando, com os surdos ouvindo, com os aleijados andando. Eu estou sonhando. Estou sonhando com os nossos cultos virando congresso. Estou sonhando com, depois de um congresso como este, a gente andar pelas ruas de Franca e de repente alguém pagar a conta lá e a língua enrolar e Deus te usar para falar com a caixa que está do outro lado. De repente você fazer um apelo, a pessoa aceitar Jesus. Estou sonhando com um avivamento e isso não é maluquice. Estou sonhando com um avivamento que você vai andar pelas ruas dessa cidade e de repente alguém perturbado vai passar do teu lado, o demônio vai se manifestar, vai cair de joelho na autoridade do nome de Jesus. Você vai expulsar o demônio, vai ganhar aquela alma para Jesus. Estou sonhando com gente simples. Estou sonhando com gente cheia do Espírito Santo. Churracalamaia. Estou sonhando com gente cheia de Deus. Hoje eu tenho a minha casa, tenho o meu carro. Deus mudou meu cativeiro. Rafael vai conhecer minha casa, vai falar onde eu moro, vai trazer testemunho para vocês. Porque quando Deus quer honrar, Ele honra e acabou. Eu estou querendo falar que Deus vai honrar alguém que está me ouvindo aqui. Olá, machéria, levante a mão direita para cima. Oh, eu estou sentindo uma autoridade profética. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo uma autoridade profética. É uma manhã de quebrantamento. Levante a tua mão para cima, porque vai descer uma túnica colorida sobre a tua mão agora. Eu estou vendo o Pai indo em direção de algumas pessoas aqui. Quem tem sensibilidade vai sentir o que Deus está te entregando aqui agora. Está melhorando. Isso. Libera. Libera. Libera, porque Deus vai te dar um sinal aí agora. Libera. Pode liberar. Pode soltar o freio agora. Libera. Vai ter cânticos espiritual aqui nesta manhã. Vai ter cânticos espiritual aqui nesta manhã. Receba agora. Eu acredito no avivamento das lágrimas. Eu sou pentecostal, eu gosto do pulo, gosto do levantar as mãos, mas as lágrimas mexem com Deus. Chora mesmo, desembucha nesta manhã. Solta esse grito que está aí na tua garganta. Uraia candaramahaya. Olha o que o Espírito de Deus começa a fazer aqui agora. Se é verdade que o céu está dentro da minha boca, você vai começar a sentir o que você nunca sentiu na sua vida. Glória, glória. Pastor Cristóvão, tem gente que não vai aguentar ficar sentado na cadeira. Já levantou 2. O Espírito de Deus vai começar a te encher da glória dele agora. Agora, agora, agora. Pega, pega, pega. Já levantou 5. Pega, 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 pega. Glória. Você que está assistindo ao vivo, nós estamos no templo sede da Assembleia de Deus do Belém, aqui na cidade de Franca. Eu profetizo cura para a igreja brasileira. Deus vai arrancar soberbo, prepotentes, egocêntricos. Vai levantar uma geração de túnica colorida, cheios do Espírito Santo. Quem concorda, joga a mão, abre a boca para adorar.